No programa de hoje, um dos autores que eu mais li na vida. Então roda a vinheta. Livro de hoje, Serotonina, Michel Houellebecq. Esse romance novo do Michel Houellebecq, agora sendo publicado pela Alfaguara. Espero muito que a Alfaguara reedite todos os livros do Michel Houellebecq. Eles, depois que lançaram Submissão, eles reeditaram Plataforma. Ainda tem os outros, né, principalmente os primeiros, eu não sei, que foram publicados pela editora Sulina, que é o Extensão no Domínio da Luta e Partículas Elementares. E o Plataforma foi publicado pela Record, assim como a possibilidade de Uma Ilha e o Mapa e o Território, que foi vencedor do Prêmio Goncourt. Aliás, se alguém estiver precisando de livro para ler no Prêmio Goncourt, da categoria do Desafio Livrário 2019, recomendo fortemente esse livro. Tá? Vamos lá então, cara. Esse livro aqui do Michel Houellebecq é mais do mesmo do Michel Houellebecq. Esse Michel Houellebecq, ele é um maneirista, ele reforça, ele constrói com uma certa variação do tema, mas sempre com uma abordagem muito original, uma certa derrocada da masculinidade arcaica, né? Enfim, essas coisas. Mas pela primeira vez eu vi elementos de livros anteriores nesse livro aqui. Então, por exemplo, tem discussões aqui sobre a indústria pornográfica e a tecnologia que já estavam no Possibilidade de uma Ilha, relativos ao campo e agricultura, já tinha uma discussão bem incipiente, mas já tinha no Extensão do Domínio da Luta. O final do Mapa e Território também está aqui. Então, assim, algumas coisas, assim, uma crescente exploração da gastronomia e da enogastronomia que já estava no Mapa e Território também está aqui também. Então, assim, pela primeira vez comecei a ver sinais de não tanta originalidade do Michel Houellebecq. Tá? Antes de mais nada, deixa eu já avisar os desavisados, assim, quem for pegar esse livro assim para ler, o Yuri indicou lá no livrário e tal, não sei o que, vai encontrar aqui, cara, um cabedal de imoralidades, de machismo retrógrado, de misoginia, cara, todas as coisas que a nossa cultura ocidental não suporta mais, né, e com razão, inclusive, mas que o Michel Houellebecq explora ficcionalmente, acho que não sem um fundo autobiográfico, mas ficcionalmente, e eu acho que o Michel Houellebecq, acho que ele se mantém relevante justamente por ele encarar a literatura como justamente essa última fronteira de discussão aberta, de território livre, para fazer esse tipo de aproximação com esses temas que estão sendo silenciados, né? Claro, por um esgotamento mesmo da sociedade com relação a isso. Mas é arte, né, cara? A arte ainda é o lugar para você discutir essas coisas, enfim, né? E acho que ele não está reforçando nada disso, pelo menos não explicitamente. A história desse livro é a história da vida de um rapaz, de um cara, né? Um cara já quarentão na verdade, chamado Florent Claude, né? O nome já bem ridículo, enfim, ele já começa noiado com o próprio nome já, né? Ele fala que o nome dele é meio afeminado e tal, né? É tipo Florencio Cláudio, acho que em francês, né? Que ele é um cara que já está assim, na curva da meia-idade, enfim, está ficando mais velho, ele trabalha no Ministério da Agricultura. Começa com uma cena ultra patética dele, assim, tipo, na Espanha, com duas meninas bonitas pedindo ajuda pra encher o pneu do carro, daí uma tá de shortinho, daí ela levanta a bunda, daí ele vê a bunda, daí o pau dele fica duro. Uma coisa assim, tipo, a da mais banal, mais clichê que tem, assim, justamente pra explorar, assim, eu acho que essa falta de originalidade do protagonista, assim, né? E os personagens femininas dele também nunca tem nada demais, assim, elas são as mais planas possíveis, enfim. E ele tem uma namorada, que é uma japonesa, o que ele considera que é uma coisa de alta, que é uma coisa classuda de se ter, né? Uma namorada japonesa, da alta sociedade japonesa, enfim, então é uma mulher assim toda tipo, pá. E daí um dia ele entra no computador dela assim e descobre que ela tem uns vídeos de bukkake com 15 caras e tal, na casa dele, assim, trepando com os cachorros, umas paradas do tipo. E aí ele fica meio enojado, meio deprimido, e ele resolve abandonar ela e abandonar a vida dele. Então ele faz uma malinha ali, pede demissão e vai num psiquiatra. O psiquiatra receita para ele um remédio
que é chamado, acho que é Cryptorix, eu acho. No livro acho que é esse o nome, que é um remédio que produz serotonina, né? Que é um remédio que faz o corpo produzir serotonina de uma maneira artificial. E aí ele se manda, cai na estrada, vai morar num hotel, enfim. E aí nessa viagem, nesse exílio dele, ele começa a passar em revista, então alternando entre passado e presente, assim, bem estilo o último canto do macho, assim, passando em revista assim, os amores dele, enfim, os relacionamentos que ele teve, né? E como ele estragou cada um deles, enfim. Então ele vai alternando o passado e o presente. E no passado, ele, antes de trabalhar no Ministério da Agricultura, ele trabalhava num escritório em que ele tentava fazer assim, fazer uma exploração marqueteira em cima do que ele chama de trilogia normanda, que são 3 queijos: o camembert, o livarot e o pont l'évêque. Né? Só o camembert é um pouquinho mais famoso fora da França, o pont l'évêque e o livarot, tipo, as pessoas não conhecem, então precisava mandar isso. E ele encontra um amigo dele também da época da faculdade, que ele encontra, e o cara é de uma nobreza, e o cara está cuidando de vacas normandas ali na Normandia, com o terreno da família dele, cara tipo herdeirão, enfim, e reencontra ele depois com 40 anos e que as coisas estão bem piores, né? Então basicamente a história é essa, tá? Essa aqui é o resumo, é a sinopse, tá? Não vai sair muito disso. Uma vez fora alguns comentários bem espirituosos e bem escrotos que ele faz em relação aos temas que ele acha interessante. Vamos lá, o que esse livro tem de ponto positivo? Acho que o primeiro e o mais importante, que eu acho que é o grande talento do Michel Houellebecq agora para esses últimos livros dele, é essa capacidade dele de fazer um romance ocidental completamente moderno e fazer tramas interessantíssimas e muito bem embasadas, fundamentadas, assim, a partir de temas completamente desinteressantes, assim, tipo escrotos. Tipo, o cara fica falando sobre, tipo, as leis de taxação do leite francês em relação ao mercado europeu, né, e esse negócio dos queijos. Enfim, é um tipo de exploração que ele começou a fazer lá no Mapa e Território, falando um pouquinho sobre a história da arte lá do Emile Rich, né? O cara do Tubarão de Vidro, como é que é o nome dele? É Rich, né? Damien Hirst. Quem que é Emile Hirst? É o ator da Natureza Selvagem, né? Acho que eu confundi o nome. Damien Hirst. Isso. Boa, obrigado, Murilo lembrou. E o Jeff Koons e tal, ele começa a fazer alguns negócios desse, faz uns comentários assim do tipo... que ele começa o livro na Espanha, né? Fala assim, o Franco devia ser relido pela história e ser classificado como o pai do turismo de luxo. Ele fala assim, tipo, pensa em Torremolinos e tal, tipo, pensa nessas paradas, olha só, isso aqui foi o Franco que fez, tem que dar graças a Deus pelo Franco. Essas merda do tipo, assim, que você nunca vai concordar, mas que você, tipo, entra na brincadeira do cara, né, enfim. Beleza. Então, primeiro, assim, ele começa a desenvolver essa história que é a mesma história de sempre. É um macho decadente, crepuscular, indo pro abate, indo morrer, deprimido. Enfim, o cara que acha que tem o controle sobre a vida, mas não tem, e lança aquele olharzinho em céu sobre o mundo. Enfim, nada de novo sob o sol nesse sentido, exceto a originalidade com que ele trata desses temas, que eu acho sempre que é um olhar muito superior a qualquer outro livro desse gênero, sabe? Eu acho que o Michel Houellebecq, ele sempre tem alguma colocação interessante para fazer a respeito de literatura, a respeito de comida, enfim, essas coisas assim. E o cara claramente está num processo de derrocada psíquica, emocional e sexual também, né? Então, tipo, a libido dele tá indo pro caralho e ele tá tentando, com essas recordações, tentar fazer algum tipo de sei lá, fazer uma homenagem pro próprio pau, assim, né? Falar, tipo, porra, olha aqui, meu pau morreu, mas foi um bom pau, fizemos várias coisas juntos, né? Aquela coisa do tipo. Então tem isso aí. Ele é extremamente amoral em diversas situações, o que eu acho que volta para essa situação da literatura como espaço seguro de discussão. Eu acho que ele consegue colocar um olhar extremamente cínico e assim, condenável pra caralho, assim, execrável,
mas com uma neutralidade que dá pra gente um distanciamento necessário pra gente, se não, sei lá, avançar na compreensão de algum tema, mas pelo menos olhar por outros olhos não viciados, né, que é o que a gente faz em relação aos temas sobre os quais a gente já passou na sua regra moral, né, então a gente, beleza. E acima de tudo ele faz um romance que não deixa de ser atual. Tem um momento nesse romance em que existe um protesto dos fazendeiros, dos agricultores, justamente contra essas leis de taxação do leite francês em relação à União Europeia, e muita gente associou esse momento do livro a esse movimento dos coletes amarelos que agora está na França, que está bombando pra caramba, e colocaram ele assim como uma espécie de clarividente dessa insatisfação popular, né? E o que a gente está vendo agora com relação ao acordo do Mercosul com a União Europeia, que o Macron está falando que não vai mais assinar, assim, porque o Bolsonaro falou umas merda da mulher dele. Assim, na verdade era tudo que o Macron estava querendo, porque o Macron também está sofrendo uma pressão enorme dos agricultores franceses para não assinar essa parada, porque um acordo com o Mercosul iria muito provavelmente imundar a Europa com esses produtos sul-americanos, e ia ser tipo a morte de um mercado extremamente protecionista, que é o mercado alimentício francês. Então Michel Houellebecq, ele consegue, de certa maneira, capturar o momento também do país dele, e não à toa ele sai na França com tiragens que já começam lá, sei lá, com 100 mil cópias, 200 mil cópias de tiragem inicial, porque ele é um best-seller na França, assim, a galera lê tudo o que ele escreve, porque ele, mesmo ele sendo esse eu lírico escroto dele, ele sempre tem uma relevância para os dias atuais, né? E sobra aquelas coisas de sempre, né? As xenofobias dele, que são clássicas, né? As misoginias dele, que também são clássicas. Tudo isso persiste no livro, tá? Eu sempre leio o Michel Houellebecq como uma literatura de entretenimento, porque ele conduz a narrativa dessa maneira. O tom dele nunca é um tom que se propõe muito mais do que isso. Ele não é, por exemplo, diferente dos outros franceses. Estava falando com o Fernando Ferroni, que estava reclamando da tônica da literatura francesa contemporânea, que, quando eu falei do livro do Henrique Vuillard, que ele se dá uns arrobos poéticos e uns arrobos filosóficos meio do nada, assim, meio brusco. A gente estava falando que é meio que a tônica deles, assim. Então ele falou também do Sermão sobre a Queda de Roma, do Jérôme Ferrari, que também a gente fez resenha aqui no canal, e da Elegância do Ouriço, que todos eles têm esse processo, e o Michel Houellebecq, ele não faz isso, ou seja, ele não eleva a própria literatura para um nível assim acima do leitor comum. Ele quer o leitor comum acompanhando as ideias dele, muito embora ele coloque uns temas, umas discussões um pouco mais aprofundadas dentro do livro, uma vez que o leitor já está capturado por esse clima mais tranquilo, né? Então acho que essa é a explicação geral, assim, sobre o tom dele. No final do livro existe que é um final triste, como são todos os finais dos livros do Michel Houellebecq, são todos muito, muito tristes. Inclusive do Plataforma, que é um livro, comparado com os livros do Michel Houellebecq, é um livro super feliz, assim, super pra cima, até o final é super triste também. Vocês conhecem a história do Plataforma? A história do Plataforma é ótima. A sinopse é a seguinte: o cara tem um pai, e o pai tem uma cuidadora em casa, que o pai tá velhinho, assim, e o pai é assassinado pelo namorado da cuidadora, porque daí em cima da cuidadora o namorado ficou com ciúme, foi lá e tipo, assassinou o pai dele. E daí ele ganha uma grana de herança e ele vai para Tailândia para praticar turismo sexual com aquelas prostitutas tailandesas e tal, e ele conhece uma mulher lá que é uma executiva do ramo hoteleiro, e eles resolvem fazer juntos uma proposta nova, que é uma rede de hotéis em países árabes extremamente voltada para o turismo sexual. Então as camareiras são todas prostitutas e tal, tipo uma parada assim, cara, grotesca para dizer o mínimo, saca? Mas assim, essa o tipo de provocação que ele coloca. E é um livro muito mais feliz que todos eles. E esse livro aqui tem um final triste como todos os outros, como eu estava dizendo, mas esse final não deixa de ser como o final de Submissão, no sentido de ser uma reafirmação desses valores ocidentais de amor monogâmico, de compaixão,
de ágape cristã, umas coisas desse tipo, assim. O que pra mim é uma coisa muito surpreendente, vindo dele, principalmente, que eu sempre encarei ele como um cara avesso a esses valores, mas a temática, como ele conduz aqui o final, ele meio que dá uma reafirmada nisso. Achei esquisito, né? Mas eu acho que parte da graça é essa dele também, assim. Uma parte a gente sempre fala assim, ah, tá, clássico, Michel Houellebecq, mas tem uma outra parte que a gente fala assim, por quê? Isso não estava previsto, não estava esperando isso, mas ok, interessante também que você tenha colocado. Enfim, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito do jeito como ele escreve, né? Quem me apresentou ele, inclusive, foi a minha ex-namorada, que era bem fã dele, e falou assim, ó, você tem que ler tudo dele, assim. Ela me apresentou o Michel Houellebecq e o Pedro Juan Gutierrez, foram dois autores que eu li tudo que foi publicado aqui no Brasil e continuo acompanhando, né? Então tá aqui o livro do Michel Houellebecq, Serotonina, tá? Ele tem algum tipo de paralelo com o livro da Ottessa Moshfegh lá, que é o Meu Ano de Descanso e Relaxamento, porque existe uma tentativa de condução da vida com olhar cínico diante das drogas psiquiátricas, né? Então não deixa de ser uma aproximação. O psiquiatra dele não é tão caricato quanto o psiquiatra da Ottessa, mas também um psiquiatra bem esquisito. Então acho que eles se aproximaram muito, talvez seja uma coisa de Zeitgeist, talvez não tenha copiado o outro, né? Então muito provavelmente Michel Houellebecq, se lê o livro da Ottessa, copiou, né? Porque acho que esse livro é mais antigo, acho que esse livro da Ottessa acho que é 2014, uma coisa assim. Bom, então tá aqui também então mais um livro que vem a reforçar essa preponderância dos psiquiátricos entre a nossa sociedade, né? Então tá aqui o livro do Michel Houellebecq, Serotonina. Já leram? Se não leram, recomendo, né? Mas leia, tente ler sem raiva, tá? Tente ler sem, ou leia com raiva, porque na verdade é isso que ele quer que você faça, né? Mas se você começar a sentir raiva, ele ganha o jogo. Então assim, o truque é você não, é você ler assim, tipo assim, ok, né? O cara tenta chocar. Chocar, né? Assim, chocar na literatura é uma parada que tem sempre uma duração muito curta, né? Uma hora você já não consegue mais chocar as pessoas, porque as pessoas já estão esperando o seu choque lá, né? Sei lá, tipo o Lars von Trier, que todo ano é expulso do Festival de Cannes e as pessoas saem alarmadas das salas de cinema falando que nunca mais vão ver um filme dele, umas merda do tipo, ele vira persona não grata nos festivais de cinema, esse tipo de coisa. Então é um jogo, é uma persona, e se você comprar isso daí, cara, você se fudeu, né? Então tem que dar um jeito de ler isso aí com olhos um pouco mais, tá, senta lá, né? Daquele jeito assim. Então é isso. Gostaram da resenha? Já leram Michel Houellebecq? Vamos comentar sobre o que vocês quiserem. Dá um joinha, se inscreva no canal, mande o livrado para os amigos. O canal parou de crescer, tá? Não tem mais inscritos, enfim. Paramos por aqui, eu acho. Então, se ficar assim, beleza. Chegamos no nosso, né? O Murilo sempre falou que uma hora ou outra isso aí ia chegar, né? Então chegamos aqui, acho que 37 mil inscritos é o nosso teto. Então, sei lá, se quiser mandar para alguém o canal, a hora é essa. Vamos ver. Um abraço, galera aí. Tchau.